Olá! Em quem você não votaria? Hoje vamos repercutir sobre isso. Esse é o Redação Opinião, transmitido pela TV Opinião, e estamos no ar. Olá! Se a eleição municipal para prefeito fosse hoje, quem você não votaria? Surpreendentemente, uma pesquisa de rejeição mostrou a real situação de cada um dos candidatos. Vamos repercuti-la agora. Essa pesquisa, apresentada no início da semana, que o jornal Opinião encomendou ao Instituto Statsol, trouxe um mapa de rejeição, o índice de quem ninguém gostaria de votar, ou a maioria não votaria. E claro, pelas condições, pela proximidade, pelo mesmo partido, a candidata ou pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores, a deputada estadual Beth Saão, está na frente. A maior rejeição. A surpresa está na rejeição do atual prefeito, do chefe do executivo, aquele que está sentado na cadeira. Ou seja, está sentado na cadeira, mas não faz nada e só fica sentado. Quem tem menos rejeição dos possíveis eleitos é o empresário Ricardo Rebelato, que, apesar de nunca ter sido experimentado como político, cresceu, e muito, a sua aprovação e diminuiu, em muito, a sua rejeição de 4 anos para cá, quando da sua primeira tentativa de eleição. Mas isso não significa que ele é um possível eleito, mas está na corrida. Outros políticos ou outros candidatos, como Dr. Newton Lourenço Cândido, conhecido como Dinamite, porque quando estava vereador, vivia metido em discussões e até vias de fato com outros prefeitos. Com outros vereadores. Nós temos imagem. Outro pré-candidato é o doutor André Beck, advogado. Já foi eleito uma vez vereador, mas na sua segunda vez que tentou a eleição, já ficou de fora. Ou seja, um candidato sem base, sem estrutura. No mesmo sentido, o candidato atual vereador César Patrick. Já falamos aqui sobre ele. Usa estrutura física e material para produzir a sua pré-campanha com equipamentos públicos, funcionários públicos. Ou seja, não tem capacidade nem de formar uma equipe própria
precisa da estrutura pública da Câmara dos Vereadores para poder executar o trabalho. Isso para fazer pré-campanha. É grave. E por último, o empresário do ramo de combustíveis, doutor de nada, o empresário Luciano Bugatti. Eu falei doutor de nada porque, como empresário de postos de combustíveis, vira e mexe, está precisando responder algumas coisas em alguns lugares. Como é que a gente pode credibilizar uma situação como essa? Não dá. Vamos à imagem da pesquisa. A maior rejeição, como estão vendo na tela, é a da deputada estadual Beth Saão, 28,8%, seguido do atual prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo, 24,6%. Ricardo Rebelato, empresário, apenas 11,1%. Newton Cândido, César Patrick e Luciano Bugatti, 6,8% de rejeição. André Beck, 6,5%. Rejeita a todos e não votaria em nenhum, 6%. Votaria em todos, não rejeita nenhum, 4,6%. Agora, um comparativo apenas com os 3 candidatos com maior número de rejeição. Beth Saão, Padre Osvaldo e Ricardo Rebelato. Vejam a imagem. Comparem, senhoras e senhores. Na imagem, que a Beth Saão, ela tem um índice de rejeição muito alto para poder credibilizar a sua candidatura e uma possível eleição. Da mesma forma, o prefeito Padre Osvaldo, que se encontra com 24,6% de rejeição. São números expressivos em relação a uma virada, a uma possível reversão. Em relação a Ricardo Rebelato, um número possível, aceitável, que é o pessoal que não vota na direita, que não tem preceitos ligados aos paradigmas, cheguei até a enrascar aqui, os paradigmas da direita. Mas uma coisa é certa: Newton Cândido, Luciano Bugatti, César Patrick com 6,8% e André Beck com 6,5%, é baixa a rejeição? Sim, é baixa. Mas é muito baixo o número de votos possíveis nesses candidatos. Esses candidatos que estão aqui na disputa, talvez para embaralhar essa pesquisa ou embaralhar a disputa, podem atrapalhar e muito a candidata do PT,
e, em muito, o candidato atual prefeito da cidade de Catanduva. Outro assunto que merece destaque é que tanto o prefeito como a deputada e até mesmo o Ricardo Rebelato estão produzindo conteúdo já para suas campanhas. Porém, o que difere um do outro? O prefeito usa a estrutura e a máquina para fazê-lo. A candidata do PT, deputada Beth Saão, está usando de produção de conteúdo com falas, com imagens de terceiros. E o Ricardo Rebelato, pelo que a gente sabe, pelo que a gente anda investigando e olhando, fazendo seu conteúdo independente. Os outros 4 candidatos, Newton Cândido, Luciano Bugatti, César Patrick e André Beck, a gente não conseguiu encontrar nada, ninguém, nenhuma equipe por lugar nenhum. Porém, falando da deputada Beth Saão, ela produziu esta semana uma audiência pública para a retirada dos trilhos do trem da cidade de Catanduva, de dentro da cidade de Catanduva. Só que não fez nada efetivamente para isso. Usou a audiência para criar uma aglomeração de pessoas, para trazer várias representatividades sindicais, associativas, personalidades, para falar no evento dela e utilizar isso em campanha. Só tem um problema. Não vi ninguém passando uma folhinha de papel em branco escrito termo de cessão de imagem. Isso pode dar problema no futuro. O prefeito apresenta em praça pública um troféu que dizem ter sido comprado como a melhor cidade para se viver. Eu andei na rua esses dias, em Catanduva. Eu vi uma cidade suja, fedida, onde tem mosquito para todo lado, por conta das folhas, da sujeira nas sarjetas, por falta de varrição. Essas folhas, quando molham, fermentam, causam um odor horrível. Esquinas lotadas de lixo. A cidade, um horror. Como eu disse outro dia, não adianta ficar pintando guias e sarjetas. Está na hora de trabalhar. O prefeito teve essa semana também em Brasília, passando o seu gorrinho para ver se pegava um pouco do dinheiro das emendas parlamentares. Mas pelo que a gente ficou sabendo, os deputados do próprio partido do prefeito, o PL, torceram o nariz para entregar alguma verba. E o padre teve que correr
no PSDB. PSDB? Mas ele não é PL? Ah, é que Marco Vignoli ainda tem um pezinho no PSDB e comanda a estrutura toda, PSDB, PL em Catanduva. Vejam que por trás do boneco tem a mão do marionete. Ou melhor, a mão que cuida do marionete é as do Vignoli. Ou dos Vignolis, pai e filho. A Beth Saão rezando para o presidente não abrir mais a boca. E o Ricardo Rebelato rezando para o Bolsonaro cair de paraquedas no palanque dele. Esse é o Redação. Você encontra as melhores notícias, os piores comentários e os comentários mais ácidos aqui. Hoje, amanhã, domingo ou quando tiver uma boa notícia para dar para vocês ou uma boa informação para que você não seja pego de surpresa. Eu volto, se me deixarem. Até!